Não, bom ponto. Bom, primeiro, vamos começar por partes aqui. Né, o uso, para a gente pensar um pouco sobre o uso instrumental das pesquisas pelas campanhas. Né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa diferenciar é que assim, o Brasil, aqui no Brasil, a gente não tem uma legislação que, por exemplo, diferentemente de outros lugares, que estabeleça critérios, né? Tem alguns, né, o TSE ele normatiza algumas coisas, alguns critérios mínimos ali de transparência dos levantamentos, etc. Mas não, a gente não tem uma legislação avançada no sentido e eu não estou defendendo que realmente, enfim, se embrenhe nessa seara de ter legislação de regular o setor, a indústria de pesquisa, não é disso que se trata, mas é de estabelecer alguns critérios básicos, como, por exemplo, uma das coisas que isso já foi levantado lá atrás, eu me lembro já de ter participado de debate sobre isso, iniciativas de CPI, isso lá ainda na década passada, e etc., que é justamente a possibilidade de institutos de pesquisa fazerem pesquisas para campanhas e fazerem pesquisas para divulgação. Então, uma espécie de conflito de interesses ali, como o próprio Cláudio comentou lá no começo, lá no início, a legislação ela permite, ela abre brechas para esse tipo de coisa. Isso não pode ser, isso vai depender, perceba que esse possível conflito de interesse vai também dar mais margem para o Instituto, vai ter instituto que vai agir com mais seriedade, vai ter instituto que vai agir com menos seriedade, justamente porque também não há uma legislação que exerça algum poder de força ali para estabelecer uma linha divisória entre o que é a torcida, o que é a campanha, o que é municiar uma campanha com informações estratégicas, que só pesquisas de opinião e pesquisas qualitativas, né, grupos focais, etc., podem trazer para a campanha, e do outro grupo de institutos em que eles fornecem subsídios para a opinião pública processarem as campanhas, né? Então, é pesquisa que vai ser divulgada nos jornais, nos sites, na televisão, etc. Enfim, eu acho que esse ponto a gente está muito aquém de outros lugares. A gente não tem uma regulação ali ou algo legal muito claro sobre isso. O que na prática acontece, né, assim, eu sei porque participo de diversas conversas, grupos com empresas de pesquisa e etc. E isso está muito claro em que as pessoas simplesmente divulgar pesquisas para a opinião pública não é muito rentável, né? Faz parte do serviço, né? Mas ela precisa, quem tem dinheiro, quem paga o serviço de pesquisa, muitas vezes são as campanhas, né? Então, especialmente em períodos eleitorais. Então, acaba que os institutos fazem esse tipo de sondagem para as campanhas e também para divulgar né, para o público mais geral. Isso pode representar esse conflito de interesse e que, evidentemente, se você acreditar que os números de pesquisa, né, uma pesquisa pode influenciar o voto do eleitor, tá? Eu digo pode porque isso já foi motivo de muitas pesquisas ao longo das décadas, inclusive, né, tem até um prêmio Nobel lá ali próximo aos anos 50, 60, que já testou esse tipo de argumento, o prêmio Nobel de Economia, que já testou um pouco desse argumento, e que lá atrás não encontrava muito poder de influência de que a pesquisa divulgada poderia influenciar o voto. Mas, assim, depois disso, tem muitas outras pessoas que pesquisaram isso, encontraram resultados positivos, alguma correlação, e etc. Eu acho que esse é um debate que não tem solução, não tem uma verdade absoluta, uma conclusão ali que todo mundo concorde, mas eu diria que, né, se as empresas, ou se as campanhas e candidatos realmente utilizam isso, é porque tem algo mais forte do que crença de que isso tem algum efeito no eleitorado, que eles conseguem usar essa informação para persuadir, etc. E é por isso que se gasta, né, uma quantidade razoável de recursos de uma campanha com esse tipo de informação. Tá? Acho que a gente pode meio que caminhar por essa hipótese aí, deixar ela como válida por enquanto.
tem um ponto que eu acho que é importante colocar aqui também, que assim, as pesquisas, quando elas geralmente, né, especialmente para campanhas, tá? A imprensa tem um pouco de viés ali, um pouco, né, de tendência em se concentrar apenas nesses números de intenção de voto, né? Então, assim, isso é o que faz manchete, né? A gente está aqui no meio, né, entre jornalistas, e eu acho que é isso que é o lead, né? Isso é o que traz, enfim, leitores, cliques, etc., que são esses números de intenção de voto. E ele só traz ele só consegue capturar o interesse do leitor quando há também alguma mudança, né? Quando há coisas ali, detalhes ali, uma campanha que é muito água com açúcar, você já tem o resultado antes de começar, não atrai muita atenção. Então tem uma tendência forte no jornalismo de buscar também essas manchetes com pesquisas ali, com eleições apertadas, mudanças de níveis de intenção de voto. Então, né, um dado semana, um está se aproximando, ou passou o outro, etc. Então a gente costuma dar muito destaque para esse tipo de notícia, né, que as pesquisas nos trazem, nos apresentam. Agora, para uma campanha eleitoral, essa talvez seja a informação que menos importa. É preciso deixar isso muito claro. Assim, a campanha eleitoral, o número, a intenção de voto, ou seja, se um candidato A ou B está com 10, 20, 30, 40, isso não tem muita importância do ponto de vista de estratégia da campanha. Eu costumo dizer que o dado da intenção de voto é o menos relevante de uma pesquisa. É muito mais importante tentar entender o porquê aquele candidato está atrás ou está na frente dentro de determinados segmentos ou grupos, né? Determinadas mensagens que fazem, que têm efeito, que têm impacto num determinado segmento da sociedade. E isso é o que mais importa para as campanhas eleitorais, tá? Não é necessariamente o número de intenção de voto. Eu acho que isso é um ponto bastante consensual entre gestores de campanha, marqueteiros, etc. É muito mais entender essa aceitação ou possibilidade de crescimento, índice, né, um índice de decisão do eleitor, por exemplo, se o eleitor realmente está decidido em votar naquele candidato, ou se pode mudar, esse tipo de informação são as mais preciosas para uma campanha. Então as pesquisas elas aportam diversas informações, mas o que a gente cobre, o que chama a nossa atenção e o que atrai a atenção do eleitorado, né, da opinião pública de forma geral, são esses grandes números, tá? Esses grandes números, que é essa corrida de cavalos, né? Em inglês tem um termo muito, muito usado, né, que é o horse race, que é essa, que a gente pode traduzir como corrida de cavalos aqui, que é o que interessa, que faz manchete, mas não necessariamente é a informação preciosa, a informação mais importante para as campanhas, tá? Mas é claro, e aí entra nesse ponto, que é um detalhe que eu queria trazer aqui, que as pesquisas, né, os institutos de pesquisas, em cada levantamento, mas geralmente os institutos de pesquisa, eles se diferenciam, né? E eu costumo dizer, né, para a nossa audiência lá no Jota, que assim, se as pesquisas estão dizendo a mesma coisa, aí sim eu ficaria preocupado, né? Se todas as pesquisas estão apontando o mesmo cenário, os mesmos números, aí seria um ponto que eu ficaria bastante preocupado, porque cada empresa de pesquisa, ela faz escolhas, ela desde onde ela vai selecionar essas pessoas, desde o número de entrevistados, desde onde ela costuma entrevistar, ouvir essas pessoas, a forma como ela faz, se é por telefone, internet, presencial, né, se é em pontos de fluxo, se é na residência das pessoas, enfim, são decisões que as empresas tomam, que isso acaba criando essas diferenças nos levantamentos, que é o que alimenta, né, o noticiário político, porque uma pesquisa sai com um candidato, né, 3 pontos à frente, a outra sai com um candidato 3 pontos atrás, ou empatado, e isso tudo gera esse ciclo de interesse pelo tema da campanha, mas ao mesmo tempo choca ou provoca essa insegurança ou essa
ou essa aparente falta de credibilidade dos institutos, por conta dessas informações variadas, eu diria. Grosso modo, essa seria uma explicação assim, simplista, tá? Tem detalhes ali muito mais importantes a serem tratados, mas por diversos estudos que a gente fez no passado, né? A gente consegue, por exemplo, com base em um resultado de uma empresa, a gente consegue corrigir esse resultado, né, se ela tivesse adotado os mesmos procedimentos de um outro instituto, por exemplo, e os resultados batem quase que perfeitamente, né? Então, por exemplo, é isso, a gente pegar o Datafolha, pegar o IPEC, a Quest, e adotar os mesmos procedimentos e recalcular os valores que eles encontram, a semelhança é altíssima. Não, bom ponto. Bom, primeiro, vamos começar por partes aqui. O uso, para a gente pensar um pouco sobre o uso instrumental das pesquisas pelas campanhas, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa diferenciar é que, assim, o Brasil, aqui no Brasil, a gente não tem uma legislação que, por exemplo, diferentemente de outros lugares, que estabeleça critérios, né? Tem alguns, né, o TSE ele normatiza algumas coisas, alguns critérios mínimos ali de transparência dos levantamentos, etc. Mas a gente não tem uma legislação avançada no sentido e eu não estou defendendo que realmente, enfim, se embrenhe nessa seara de ter legislação, de regular o setor, a indústria de pesquisa, não é disso que se trata, mas é de estabelecer alguns critérios básicos, como, por exemplo, uma das coisas que isso já foi levantado lá atrás, eu me lembro já de ter participado de debates sobre isso, iniciativas de CPI, isso lá ainda na década passada, e etc., que é justamente a possibilidade de institutos de pesquisa fazerem pesquisas para campanhas e fazerem pesquisas para divulgação. Então, uma espécie de conflito de interesses ali, como o próprio Cláudio comentou lá no começo, lá no início. A legislação, ela permite, ela abre brechas para esse tipo de coisa. Isso não pode ser, isso vai depender. Perceba que esse possível conflito de interesse vai também dar mais margem para o instituto. Vai ter instituto que vai agir com mais seriedade, vai ter instituto que vai agir com menos seriedade, justamente porque também não há uma legislação que exerça algum poder de força ali para estabelecer uma linha divisória entre o que é a torcida, o que é a campanha, o que é municiar uma campanha com informações estratégicas, que só pesquisas de opinião e pesquisas qualitativas, né, grupos focais, etc., podem trazer para a campanha, e do outro grupo de institutos em que eles fornecem subsídios para a opinião pública processarem as campanhas, né? Então, é pesquisa que vai ser divulgada nos jornais, nos sites, na televisão, etc. Enfim, eu acho que esse ponto a gente está muito aquém de outros lugares. A gente não tem uma regulação ali ou algo legal muito claro sobre isso. O que na prática acontece, né, assim, eu sei porque, né, participo de diversas conversas, grupos com empresas de pesquisa e etc. E isso está muito claro em que as pessoas simplesmente divulgar pesquisas para a opinião pública não é muito rentável, né? Faz parte do serviço, né? Mas ela precisa, quem tem dinheiro, quem paga o serviço de pesquisa, muitas vezes são as campanhas, né? Então, especialmente em períodos eleitorais. Então, acaba que os institutos fazem esse tipo de sondagem para as campanhas e também para divulgar né, para o público mais geral. Isso pode representar esse conflito de interesse e que, evidentemente, se você acreditar que os números de pesquisa, né, uma pesquisa pode influenciar o voto do eleitor, tá? Eu digo pode porque isso já foi motivo de muitas pesquisas ao longo das décadas,
inclusive, né, tem até um prêmio Nobel lá ali próximo aos anos 50, 60, que já testou esse tipo de argumento, o prêmio Nobel de Economia, que já testou um pouco desse argumento, e que lá atrás não encontrava muito poder de influência de que a pesquisa divulgada poderia influenciar o voto. Mas, assim, depois disso, tem muitas outras pessoas que pesquisaram isso, encontraram resultados positivos, alguma correlação, etc. Eu acho que esse é um debate que não tem solução, não tem uma verdade absoluta, uma conclusão ali que todo mundo concorde, mas eu diria que, né, se as empresas, ou se as campanhas e candidatos realmente utilizam isso, é porque tem algo mais forte do que crença de que isso tem algum efeito no eleitorado, que eles conseguem usar essa informação para persuadir, etc. E é por isso que se gasta, né, uma quantidade razoável de recursos de uma campanha com esse tipo de informação. Tá? Acho que a gente pode meio que caminhar por essa hipótese aí, deixar ela como válida por enquanto. Tem um ponto que eu acho que é importante colocar aqui também, que assim, as pesquisas, quando elas geralmente, né, especialmente para campanhas, tá? A imprensa tem um pouco de viés ali, um pouco, né, de tendência em se concentrar apenas nesses números de intenção de voto, né? Então, assim, isso é o que faz manchete, né? A gente está aqui no meio, né, entre jornalistas, e eu acho que é isso que é o lead, né? Isso é o que traz, enfim, leitores, cliques, etc., que são esses números de intenção de voto. E ele só traz ele só consegue capturar o interesse do leitor quando há também alguma mudança, né? Quando há coisas ali, detalhes ali, uma campanha que é muito água com açúcar, que você já tem o resultado antes de começar, não atrai muita atenção. Então tem uma tendência forte no jornalismo de buscar também essas manchetes com pesquisas ali, com eleições apertadas, mudanças de níveis de intenção de voto. Então, né, um dado semana, um está se aproximando, ou passou o outro, etc. Então a gente costuma dar muito destaque para esse tipo de notícia, né, que as pesquisas nos trazem, nos apresentam. Agora, para uma campanha eleitoral, essa talvez seja a informação que menos importa. É preciso deixar isso muito claro. Assim, na campanha eleitoral, o número, a intenção de voto, ou seja, se um candidato A ou B está com 10, 20, 30, 40, isso não tem muita importância do ponto de vista de estratégia da campanha. Eu costumo dizer que o dado da intenção de voto é o menos relevante de uma pesquisa. É muito mais importante tentar entender o porquê aquele candidato está atrás ou está na frente dentro de determinados segmentos ou grupos, né? Determinadas mensagens que fazem, que têm efeito, que têm impacto num determinado segmento da sociedade. Isso é o que mais importa para as campanhas eleitorais, tá? Não é necessariamente o número de intenção de voto. Eu acho que isso é um ponto bastante consensual entre gestores de campanha, marqueteiros, etc. É muito mais entender essa aceitação ou possibilidade de crescimento, índice, né, um índice de decisão do eleitor, por exemplo, se o eleitor realmente está decidido em votar naquele candidato, ou se pode mudar, esse tipo de informação são as mais preciosas para uma campanha. Então as pesquisas elas aportam diversas informações, mas o que a gente cobre, o que chama a nossa atenção e o que atrai a atenção do eleitorado, né, da opinião pública de forma geral, são esses grandes números, tá? Esses grandes números, que é essa corrida de cavalos, né? Em inglês tem um termo muito, muito usado, né, que é o horse race, que é essa, que a gente pode traduzir como corrida de cavalos aqui, que é o que interessa, que faz manchete, mas não necessariamente é a informação preciosa, a informação mais importante para as campanhas, tá? Mas é claro, e aí entra nesse ponto, que é um detalhe que eu queria trazer aqui, que as pesquisas, né, os institutos de pesquisas, em cada levantamento, mas
geralmente os institutos de pesquisa, eles se diferenciam, né? E eu costumo dizer, né, para a nossa audiência lá no Jota, que assim, se as pesquisas estão dizendo a mesma coisa, aí sim eu ficaria preocupado, né? Se todas as pesquisas estão apontando o mesmo cenário, os mesmos números, aí seria um ponto que eu ficaria bastante preocupado, porque cada empresa de pesquisa, ela faz escolhas, ela desde onde ela vai selecionar essas pessoas, desde o número de entrevistados, desde onde ela costuma entrevistar, ouvir essas pessoas, a forma como ela faz, se é por telefone, internet, presencial, né, se é em pontos de fluxo, se é na residência das pessoas, enfim, são decisões que as empresas tomam, que isso acaba criando essas diferenças nos levantamentos, que é o que alimenta, né, o noticiário político, porque uma pesquisa sai com um candidato, né, 3 pontos à frente, a outra sai com um candidato 3 pontos atrás, ou empatado, e isso tudo gera esse ciclo de interesse pelo tema da campanha, mas ao mesmo tempo choca ou provoca essa insegurança ou essa aparente falta de credibilidade dos institutos, por conta dessas informações variadas, eu diria. Grosso modo, essa seria uma explicação assim, simplista, tá? Tem detalhes ali muito mais importantes a serem tratados, mas por diversos estudos que a gente fez no passado, né? A gente consegue, por exemplo, com base em um resultado de uma empresa, a gente consegue corrigir esse resultado, né, se ela tivesse adotado os mesmos procedimentos de um outro instituto, por exemplo, e os resultados batem quase que perfeitamente, né? Então, por exemplo, é isso, a gente pegar o Datafolha, pegar o IPEC, a Quest, e adotar os mesmos procedimentos e recalcular os valores que eles encontram, a semelhança é altíssima.